Eu estava essa semana orando ao Senhor, e hoje, eu acho que hoje eu falei com a Débora, falei: Débora, eu vou pregar hoje, e eu não sei o que vou pregar. Mas as crianças vão lá com a tia Emily. A tia Emily está empolgadíssima para ficar com vocês. Vai lá, vai. Olha só, rapaz, que figurinha, né? Essa filha do Rafael. Cara, criança criada na igreja é um barato, né? Ela é dona da igreja. É dona da igreja. E eu estava essa semana. E hoje eu peguei e falei assim, fui para o quarto e falando com Deus, falei: Deus, misericórdia, o que o Senhor quer falar nos nossos corações? Mas fala com vontade mesmo, porque eu acho que eu não estou nem com ouvido para poder ouvir. Você já teve dias assim que você não está nem com ouvido para ouvir? Sabe quando a sua mulher fala assim: ô Luiz, lá, dá para olhar para os dois, né? Abre os olhos. Ô Luiz, lava a louça ali. E às vezes ela está assim, no cômodo do lado, você dá de louco, né? E ela vem e fala: pô Luiz, eu pedi para você lavar a louça, você falou? Eu não ouvi. Né, Esté? Quando a gente fala? A Esté é a mesma coisa. Esté, faz isso. Esté, estou cansado ainda. Mas existem sons que você não quer ouvir. Existem ordenanças, existem pedidos que às vezes você faz questão de não querer ouvir. E eu falei: Deus, eu não sei se hoje eu não estou querendo ouvir, eu ligo para o Bruno, eu tinha falado com a Débora, ela falou assim: não vou não, eu ligo para o irmão Sérgio. O irmão Sérgio está chique agora de cavanhaque, você viu? E aí eu falei: eu ligo para o Danilo, eu ligar para alguém. Ligar pode, né, Danilo? E aí eu entrei no quarto e comecei a falar com Deus. Ele falou assim: Alexandre, o que você está precisando no seu coração é de um renovo. Eu falei: é verdade, é de um renovo. Você precisa de um renovo nessa noite? Ou não? Às vezes não, às vezes, pastor, está tudo bem, eu não estou. E eu falei: Senhor, então se o Senhor quer falar nos nossos corações sobre renovo, então agora fala, né? Não fala só a palavra não, mas agora vai renovando mesmo. E aí, primeiro, todas as vezes que nós começamos a mensagem, nós começamos falando sobre o nosso dia a dia. O nosso dia a dia não tem sido fácil. Eu não sei quantos pegam aí, leem as notícias, e aí você vê agora Malafaia com seus rolos, e com Alexandre de Moraes. Deixa eu deixar bem claro que o Alexandre de Moraes, né? E aí você vê caso Bolsonaro, caso não sei quem, fulano perseguido, o outro fugindo, o outro vindo, o outro preso. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, o que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo, né, na soma total das coisas? E eu não estou falando de direita e de esquerda, eu estou falando que a bagunça que está, o vento que está soprando sobre os três poderes, sobre o que está acontecendo na nação de forma geral, e isso não parece, mas influencia diretamente a minha vida e a tua vida. Influencia. O Trump vai taxar em tantos por cento. Não influencia nada. Claro que influencia. Daqui a pouquinho você vai ver o combustível, você vai ver a comida, você vai ver as coisas que ainda não taxou, né? Ou já taxou? Já taxou? Daqui a pouquinho a gente vai ver os resultados. Pois bem, dias difíceis às vezes requer de mim, de você, renovo, para nós podermos seguir à frente. E aí eu comecei a ver, eu falei: Senhor, o que é renovo? Porque renovo, às vezes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é renovar, fazer de novo. É interessante que às vezes não é isso. Eu ia pegar uma foto e eu acabei esquecendo. Eu não sei quantos já viram na internet uma árvore que foi cortada e fica só o toquinho do tronco. E daquele toquinho, um tronco grande, mas fica só um pedacinho para fora da terra, mas daquele toquinho nasce um ramo, uma nova flor.
uma nova árvore brotando daquela que foi cortada. Quando você dá uma passeada em algumas praças de São José dos Campos, você pega, às vezes, lá perto de casa tem bastante, aquelas senhoras que vão caminhar e vê as árvores, elas vão lá com tesoura, corta a árvore e replanta a árvore para que ela possa novamente brotar. Você vê algumas pessoas que têm orquídea, pega a orquídea, gruda na árvore, amarra a orquídea para que ela possa ali renovar-se. E renovo é exatamente isso. É o que dá origem a outra planta. Não é a mesma planta, é que dá origem a uma nova planta. Galho ou ramo que cresce do toco de uma planta. Na visão cristã, é a esperança, vida nova. Obrigado. É a esperança, vida nova, crescimento espiritual. Então, não é pegar a vida que eu tenho e dar um jeito. Não, é algo novo. É algo novo. É permitir com que Deus faça algo novo em nossas vidas. E eu estava falando, Senhor, então eu preciso de um renovo. Que o Senhor faça algo novo. Que o teu vento possa soprar, renovando os nossos corações. Renovando as nossas vidas. E há um texto em Isaías, se você puder abrir lá, Isaías capítulo 11, versículo 1. O ramo de Jessé. A água na latinha fica até mais gostosa, cara. Não sei porquê. É uma frescura, né? É a mesma da torneira. Uma baixada que diga, quando você liga a mangueira assim, ó, aquele gosto de cloro. Isaías 11:1 diz assim: o ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. E se você continuar lendo, eu vou ler, mas o versículo que nós vamos meditar é o primeiro, mas eu vou continuar lendo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Quando eu li esse primeiro versículo, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e as suas raízes brotará um renovo. Quando nós lemos esse texto, se você parar um pouquinho para poder pensar, esse texto fala de Jesus, da descendência, então, de Jessé, e aí você pega da descendência do tronco de Jessé, virá um renovo, que é Jesus Cristo, que ele vai vir, que ele veio, morreu, se entregou, morreu, ressuscitou, e que traz uma nova esperança, um novo renovo. Ele traz um renovo para a igreja, para os propósitos. E aí é tão gostoso quando você lê o Velho Testamento, daquilo que eu estava orando, quando você lê do Velho Testamento, e você pega a confirmação no Novo. Aqui se fala de Jesus, mas focando daquilo que está para acontecer. Você não lê o nome, mas você entende que Jesus Cristo virá. Então o novo, o velho, uma sombra, o novo, o fato consumado, realizado. Sabe o que isso dá segurança para você e para mim? Que a palavra do Senhor é real e ela não se contradiz. Amém, queridos? Ela não se contradiz, ela é real. Então, se você lê a palavra do Senhor escrita em tantas épocas diferentes, em tantos lugares diferentes, por pessoas diferentes, ela se encaixa, é uma palavra que se encaixa, é uma palavra que se reafirma, que se afirma, e aí ela vai projetar o que vai acontecer e continua projetando o que vai acontecer, que é a vinda de Jesus Cristo quando vier buscar a sua noiva. Eu não sei como tem pessoas que não acreditam na Bíblia. Se do velho projetou Jesus e do novo projeta a segunda vinda,
Bem, se uma aconteceu, por que a outra não acontecerá? Se a vinda de Jesus, que estava falando que viria, do broto que nasceria de Jessé, acontece, por que não vai acontecer Jesus Cristo voltando para buscar a sua igreja? Eu só quero te declarar para que você tenha no seu coração a real paz que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Nós, como igreja do Senhor, precisamos estar prontos. Nós precisamos estarmos com nossos corações em dia. E estar pronto não é, hoje eu estou triste, se Jesus vier, misericórdia. Não, não é a tristeza que denomina a tua salvação. Não é a sua preocupação, não é a sua angústia, é a vida diante do sangue de Jesus Cristo, é a vida diante daquele que é autor e consumador da nossa fé. É a vida diante de Jesus. Você pode passar por tristeza, você pode passar por lutas, você pode passar até às vezes por desesperança, pode até passar por dias de lutas e falar, Senhor, aonde tu estás? Porque homens na Bíblia falaram isso várias vezes, Senhor, onde tu estás? Não é isso. O que nos garante a certeza da salvação é quando você levantou as suas mãos e declarou, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu aceito diariamente. Diariamente. Falo, Senhor, obrigado. Eu estava essa semana, o Robson me acordou. Que o cachorrinho sem vergonha, viu? Por exemplo, de ontem para hoje mesmo, a pastora dormiu na sala e ele dormiu lá na sala. 4:30 da manhã. Irmãos, 4:30 da manhã. Eu escuto os patinhos dele. Aí ele vem aqui, ó. Aí sobe, aí eu viro de costa para não dar bola para ele. Aí ele estica a patinha assim, com aquelas unhas de gavião e faz nas minhas costas. Aí eu falo, cachorro miserável. Aí ele vai embora. 5:30, 6:30, 7, até eu levantar. Benção. E nesses dias em que ele me acordou, eu acordei, aí eu sentei na cama, porque eu ouvi uma vez alguém falando assim, do 1 minuto. Já viu a lei do 1 minuto? Para você não levantar, por exemplo, eu chamo a pastora, ela faz assim, Débora, pelo amor de Deus, você vai morrer, vai me matar do coração. Acorda devagarinho, cara. Cara, ela acorda num desespero. E por mais que eu, assim, oi, bem, bom dia. Caramba. Ou então eu pego o pé dela e, Débora, ela faz a mesma coisa. Eu já abro o olho, sento, porque fala que você pode infartar. E eu não quero morrer cedo. Garoto novo, né, irmãos? É complicado. E aí eu acordo, eu sento na cama, põe os pés no chão, fico sentado e falo, Jesus. E aí, esses dias que eu acordei e falei, Jesus, eu falei, será que isso é automático ou será que isso é do coração? 6 horas da manhã, eu discutindo comigo em relação a Jesus. Será que isso é automático? Eu falei, que caramba, mas... Não, isso é do coração. Se eu já estou questionando, e aí dá essa loucura toda. Na verdade, o que você tem que ter nos seus lábios é isso. Não é, que desgraça, mais um dia. Aleluia. Jesus é bom. Obrigado por esse dia. Vai ser melhor do que ontem. Ontem eu fui falar com um amigo e ele mexendo num carro e ele falou, esse carro eu não estou conseguindo mexer. Eu falei assim, vai para casa, dorme. Amanhã é outro dia, cara. Amanhã é outro dia. Respira, vai dar tudo certo. Amanhã é outro dia. Vamos embora. E amanhã é outro dia. Pois bem, vamos voltar aqui para o renovo de Deus. Quando você lê esse texto, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo frutificará, está falando de Jesus, mas está deixando para mim, para você, alguns ensinamentos básicos que nós precisamos guardar nos nossos corações. Primeira coisa, o renovo é promessa de esperança. Eu e você devemos ter nos nossos corações que o renovo do Senhor é uma esperança, é a certeza daquilo que o Senhor vai fazer. Deus promete levantar algo novo, mesmo quando tudo parece ser contrário. O renovo do Senhor, ele vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, com o propósito de nos trazer esperança. Há um versículo que diz em Colossenses que Cristo tem voz da esperança da glória, e essa esperança, Cristo Jesus, ele vem no seu e no meu coração para nos tornar homens e mulheres melhores quando enfrentamos as lutas do dia.
Quando enfrentamos as batalhas do dia a dia. Quando vem a batalha, você fala assim, a batalha não é minha, é do Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E quando você tem a sensação de derrota, a sua e a minha esperança deve continuar, porque quem nos sustenta é Jesus Cristo. Amém, queridos? É Ele que nos sustenta. Dias em que você passa e chega no final do dia, você fala, tem misericórdia. Esses dias eu estava entristecido em casa, e eu falei, Senhor, tem misericórdia. O Senhor continua sendo Deus nas minhas alegrias, quando as respostas são positivas, mas nas minhas tristezas, quando as respostas são negativas. O Senhor continua sendo a minha esperança daquilo que há de acontecer. E a sua também. Ele é a nossa esperança. Ele é o Deus que se revela a mim e a você. Em Jeremias 23, versículo 5 e versículo 6, se tiver na sua mão aí, Jeremias 23, 5 e 6 diz o seguinte: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Quando o texto diz sobre essa esperança, ele fala que Jesus vem como a esperança de Israel e declara que o Senhor é a nossa justiça. Se o Senhor é a nossa justiça, e você às vezes, eu e você colocamos na justiça situações que são contra as nossas vidas. Você não põe na justiça porque você ganhou. Por que nós colocamos uma causa na justiça? Porque perdemos. Nos sentimos lesados. E quando nos sentimos lesados, eu vou para a justiça. Eu vou chamar um advogado. Eu nunca coloquei nada na justiça. Já colocou, Débora? Não pode. Já faz bastante tempo que você está comigo, né? Nunca colocamos nada, mas talvez você tenha colocado. Tem alguns irmãos que olham, pastor, eu saí do emprego, o emprego não pagou o que tinha que pagar, ou então faliu a empresa, eu coloquei na justiça. Ora para que a coisa aconteça. É justo? É justo. Vamos orar. Você põe na justiça porque tem a sensação e o sentimento que foi lesado, que perdeu. Que no final das contas, as coisas não ficaram boas. Aí o texto diz que Ele é a nossa justiça. Justiça para aquele que perdeu alguma coisa. Para aquele que se sente derrotado, para aquele que se sente abatido, para aquele que se sente humilhado, para aquele que não teve um bom dia, o renovo do Senhor vem sobre a minha vida e sobre a tua vida. A esperança do Senhor repousa sobre nós. Amém, queridos? Segunda coisa que eu aprendo, que o renovo produz vida em meio à morte. É a Emily que está aí, filha? Quem que está ali? Está mexendo no celular. Isaías 4:2. Errei ou acertei? Isaías 4:2. Põe aqui que eu não vou abrir aqui. Eu vou ler. O renovo produz vida em meio à morte. Isaías 4:2 diz o seguinte: naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Eu vou ler novamente. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso. E o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes. O fruto da terra, ou seja, daquilo que foi plantado, daquilo que foi colhido, será glorioso, o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes dessa terra. O renovo produz vida em meio ao caos da morte. A vida brotando em meio à morte. Quando eu falei dessa figura, uma árvore que aparentemente já estava morta. Não tinha, estava ali cortada. Eu não achei isso. Eu não procurei isso, esqueci. E nasce do tronco dela, do pedaço do tronco, uma nova vida.
há uma esperança em meio à morte, em meio ao caos, em meio, não tem mais jeito, nasce uma nova esperança. Esse renovo produz vida. O renovo do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida, produz vida. Ele gera vida na vida. Ele gera vida em mim e você. Às vezes nós achamos, não tem mais jeito, não vai para frente, as coisas não vão acontecer. Mas o renovo do Senhor, Ele gera vida em nós. E gerando vida, vida traz dinamismo, vida gera ação, vida gera mudança, vida faz com que eu e você possamos seguir adiante. Já reparou que quando às vezes vem problemas, às vezes o desejo que dá é de parar. Normalmente é isso. Eu não vou mais não, porque eu cansei. Eu não quero mais ficar casado. Por quê? Porque cansei. Eu não quero mais. Eu decidi que eu vou sair desse emprego. Mas rapaz, não quero mais. Mas você depende disso, você depende, a sua casa depende. Não quero mais, perdi. Mas quando você entende que o Senhor gera vida em nossas vidas, mesmo que as notícias e as situações sejam ruins, o Senhor nos reabastece de esperança e ânimo para continuarmos seguindo. Ele nos reabastece de esperança e ânimo para continuar caminhando, para continuar em meio às lutas. Quando o texto, eu já falei isso aqui algumas dezenas de vezes, quando fala que 1000 cairão, 10.000 cairão e você não vai ser atingido, a cena não é de um passeio no parque encantado. Ai, que belezinha, tem 1000 mortos aqui, 10.000 mortos aqui, e eu vou passando pela prova dando glória a Deus. A imagem não é essa. A imagem de causa, de morte, de podridão, é cheiro de cadáver, porque tem 11.000 pessoas mortas, e você vai passando e não será tocado. Quando eu entendo isso, é o Senhor gerando na sua vida, vida para continuar, não vida para parar. Mesmo que a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, que por muitas vezes nos sabota, fala, chega Alexandre, não vamos mais não. Mesmo que as nossas emoções, por muitas vezes, falem isso para mim e para você. Eu preguei uma mensagem aqui uma vez e eu falei que nós devemos tratar seriamente as nossas emoções. Porque às vezes as nossas emoções nos dominam e nos dominam de forma errada. Nos dominam de forma errada. E nos dominando de forma errada vai fazer com que você e eu tenhamos decisões erradas. Trate seriamente as suas emoções. Ela pode ser o agente sabotador da minha vida e da sua vida. Ela pode ser. O que eu aprendo, que o renovo é Jesus Cristo. Em Zacarias capítulo 6, versículo 12, versículo 13. O renovo do Senhor é Jesus Cristo sobre a nossa vida. Zacarias 6, 12 e 13. Diga-lhes que assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está o homem cujo nome é renovo. Do seu lugar ele crescerá e continuará o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará no seu trono para governar. Ele será sacerdote do trono e haverá harmonia entre os dois. Põe o primeiro, filha, por gentileza, 12. Aqui está o homem cujo o nome é renovo. Esse nome é Jesus Cristo. O renovo é Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa desse renovo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Qual que é o gostoso de nós entendermos isso? Que um dia nós o aceitamos como nosso Salvador. Que um dia nós decidimos por Ele. Que um dia nós abrimos mão de tudo e falamos, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. E esse Senhor, chamado Jesus, é que renova os nossos corações. Há uma canção que nós cantamos aqui que diz, renova-me, Senhor, eu já não quero ser igual. Não é esse? Renova-me, eu já não quero ser igual. Esse renova-me, Senhor. Senhor Jesus
eu já não quero mais ser igual. Porque o encontro com Jesus Cristo gera na sua vida e na minha vida transformação. Eu aceitei a Jesus, mas eu não mudei nada. Eu não abri mão do pecado. Eu aceitei a Jesus, eu não abri mão da pornografia, não abri mão da bebida, não abri mão dos vícios. Todo encontro com o Senhor Jesus gera em nossas vidas mudança. Todo encontro com o Senhor Jesus gera em nossas vidas transformação. Talvez não seja algo na hora. Não, talvez seja algo crescente, mas gera transformação, gera mudança, gera algo que vem sobre a sua vida e sobre a minha vida. Na semana que eu preguei, nem sei mais quando foi a última vez que eu preguei, acho que foi quinta-feira passada, eu falei que a minha mãe sempre fala em que não acredita em salvação sem lágrima. Por que isso? Porque todas as vezes que uma pessoa, um pecador arrependido, ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o impacto na sua vida é tão grande, é tão profundo, é tão transformador, que as lágrimas vêm aos olhos. De olhar para trás e falar, meu Deus, olha como eu vivia e o plano que o Senhor tem para mim hoje. Essa esperança, esse renovo é Jesus Cristo. Se você e eu entramos aqui nessa noite precisando de algo novo em nossos corações, eu acho que é momento de você falar com o Senhor. Conta para Jesus, fala com Ele, fala para o Senhor, lança sobre Ele tudo o que está em seu e no meu coração. Fale com o Senhor. Sabe qual é o grande problema? Acorda aí. Sabe qual é o grande problema? É que você por muitas vezes fala com todo mundo, mas não fala com Jesus. Fala com todo mundo, mas não se assenta para falar com o Salvador. Eu converso com o Júnior pelo telefone, eu converso com o irmão Sérgio, eu converso com o André, eu converso com o Bruno, eu converso com o Luiz, mas eu não paro diante do Senhor, aquele que pode e faz toda a diferença. E falo, Senhor, essa é a minha vida, esse é o meu coração. O que está acontecendo é exatamente isso. Sabe o que se chama isso, irmão? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com teu Deus que te ouve no secreto. E isso é importante. Vai falar com teu Deus. Aonde é o lugar secreto que você pode falar com Deus? É no teu carro, é no banheiro, é no teu quarto. Não importa. Para e vai falar com o Senhor. Pastor, mas e aquele negócio de eu falar com os irmãos? Tudo bem. Eu posso chegar para o irmão Sérgio, eu preciso que você ore por mim. Bruno, Júnior, Luiz, eu preciso que você ore por mim. Compartilhar é importante. Lançar diante de Deus. Compartilhar. Vamos estar orando, pastor? Vamos estar orando, irmão. Vamos estar orando para que Deus faça alguma coisa. Mas a solução, ela vem sempre do Senhor. Porque Ele é o renovo para o teu e para o meu coração. É Ele, é nele que nós cremos. É no Senhor Jesus. Ele é que renova, é Ele que nos dá vida. E nova vida, não uma vida remendada, uma nova vida. Você já viu, lá no Rio, nem sei se ainda tem, é época de Páscoa, que uma leva Judas. É isso? Quando você vai fazer Judas, não é Páscoa? Lá no Rio é Páscoa. Aqui é Natal? Na sexta-feira. Vamos malhar o Judas. Você nunca malhou o Judas, Rafael? Você não sabe o que você está perdendo, irmão. É muito legal. Quando você vai dar uma paulada e erra a paulada no Judas e acerta alguém. Não é legal? Oxi. E o melado? Como que é feito? Com o resto de roupa. Você pega uma camisa de uma, calça de outro, a meia de um, e pega a camisa de outro, faz a cabeça com restos de roupa, aquele remendo violento, e pendura lá. Fazer remendo está denominado, que são coisas velhas, sendo reutilizado. Renovo. O Senhor faz nova todas as coisas. Ele faz nova. Não há remendo para a vida. Há uma vida nova. Quando eu aceito Jesus, Ele não vai remendar a minha velha. Ele acaba com a velha
e faz um novo Alexandre. Ele acaba com a velha e me dá um novo coração, um coração sensível à sua voz. O renovo traz restauração completa. Renovados em Cristo, começamos a dar frutos. E é interessante que pelo fruto que você conhece a árvore. É pelo fruto que eu e você conhecemos a árvore. Eu já contei aqui algumas vezes que no seminário tinha uns pés de goiaba, e todas as vezes que você pegava uma goiaba e abria, a goiaba tinha mais bicho do que goiaba. Tinha só a casquinha. Mas compensação, na mesma terra, no mesmo quintal, no mesmo terreno, tinha um pé de tangerina. Pensa numa tangerina boa, irmão? Quer dizer, eu acho que era boa, porque eu nunca vi bicho. Alguém já viu bicho de tangerina aí? Tem? Nunca vi. Se tem, eu comi. Na mesma terra, no mesmo quintal, perto uma árvore da outra, você tirava a tangerina, aquela tangerina doce, irmãos, boa, valia a pena. Aquela árvore de tangerina valia a pena. A goiabeira era boa para poder cortar e jogar fora. Quando você entende que o renovo, ele traz restauração completa sobre a minha vida e sobre a tua vida, você começa a gerar frutos. Frutos. E sabe por que muitos crentes que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, que vêm à igreja, que se dedicam, que leem, que estão na campanha de leitura, que oram, não conseguem dar fruto? Porque as suas murmurações ofuscam nos olhares dos incrédulos aquilo quem você é, ou o que Deus quer fazer. Quando as pessoas batem o olho em nós, falam assim: olha quem está vindo aí. Ele até é crente, ele até vai na igreja, ele até carrega a Bíblia, ele até vai para o céu, mas ele não gera frutos. E a palavra do Senhor fala que a árvore que não dá fruto, ele é cortada. Nós precisamos aprender a gerar frutos. Frutos que possam transformar vidas. E é interessante que Deus, Ele sempre nos dá, e você presta atenção nisso, Ele sempre nos dá oportunidades de falar do seu amor. Ele nos dá, irmãos, Ele nos dá oportunidades. Esses dias não, há mais de 2 meses atrás, eu estava andando com o Robson, e andando com ele, eu parei no ponto do ônibus, que tem um ponto de ônibus que ele gosta de sentar. Acho que aquele cachorro ele tem um probleminha de cabeça, sabe? Ele sempre senta no mesmo ponto. E aí eu sentei no ponto, do lado, assim, tinha uma senhora. E a senhora falou assim: bonito teu cachorrinho. Eu falei: obrigado. Bem tratado, né, senhora? É ração de primeira, miserável, gasta o dinheiro. E aí ela começou a conversar. E aí ela falou assim: o senhor mora onde? Eu falei: eu moro no prédio aqui assim. Ela falou: mentira. Aquele prédio foi o meu sobrinho que construiu. Aí eu olhei para ela, ficou um ponto de interrogação. Porque meu filho é assim, meu filho é assim, porque não sei o quê. Nós estamos construindo aqui no Jardim das Indústrias, estamos construindo tal lugar, o prédio tal. Eu falei: tá bom. Aí chegou o ônibus, ela entra no ônibus e vai embora. Aí eu falei: como assim? Entra no ônibus e vai embora. Passou, depois comentei com a Débora, e esses dias eu estava lá no prédio, e pegando uma correspondência com uma senhora que vem aqui da igreja, trabalha lá no prédio, então tem que andar, filhazinho, né? Ela trabalha lá no prédio, e aí passa a senhora atrás de mim, que eu nem lembrava quem que era. Ela falou assim: Alexandre! Aí eu falei: quem que é a senhora mesmo? A senhora não lembra de mim? Eu falei: não lembro. Eu sou aquela senhora lá do ponto do ônibus, mudei para cá, mudei para o meu prédio. E eu conversei com o síndico, e ela falou assim: é verdade. Ela que construiu aqui. A família dela aí construiu tudo isso aí. Ele falou assim: ela não tem cara, né? Eu falei: de jeito nenhum. Eu pedi para ela me adotar, se de repente terminar o apartamento. Mas... E aí, conversando, ela falou assim, porque o filho dela não estava conseguindo entrar. Olha o que Deus faz. Não estava conseguindo entrar no estacionamento. Eu falei: tem tanto dinheiro, estava entrando no carro. Encosta aqui. Encosta, vem.
Aí, isso, agora aperta o botãozinho. Aí abriu o portão, eu falei, cara, você tem que fechar aqui o circuito. Tá bom? Vai com Deus, Deus abençoe. E hoje eu encontrei com ela de novo, conversando com ela, papai, ela falou assim, o que o senhor faz? Porque meu filho é delegado em São José dos Campos há 20 e poucos anos. Eu falei, caramba, eu sou pastor. Quase não sei, falei, eu sou pastor. Ela falou assim, eu nunca entrei numa igreja evangélica. Irmãos, ela pegou o prato, colocou o arroz, o feijão, o bife, a batata frita, a parmegiana, e falou assim, agora é contigo, Alexandre. Falei, a senhora nunca entrou numa igreja evangélica? Não, eu sou católica. Eu falei, glória a Deus. Mas também nunca entrei numa igreja católica. Falei, Jesus é bom. Falei, a senhora precisa entrar numa igreja cristã, numa igreja evangélica. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Eu pego a senhora, que não é nada difícil, ela mora no mesmo prédio. Levo a senhora assiste o culto, eu levo a senhora, trago a senhora em casa novamente. E aí comecei a falar do que era a igreja, e o olho dela foi brilhando, e a mulher que estava na portaria assim, ó, com a cabeça assim, ó, ouvindo a conversa, e ela falou assim, é verdade, porque eu vou lá na igreja dele também. Eu falei, a senhora tem que conhecer Jesus, a senhora tem que ir lá. É algo dinâmico, é alegre, um povo que abraça todo mundo, sorri para todo mundo. É um povo diferenciado. Ela falou assim, vamos marcar, eu quero conhecer a igreja. Sabe, irmãos, você precisa gerar fruto. Às vezes, Deus põe oportunidades na tua frente. E o que você faz? Vira as costas e fala, não é para mim, é para outro. O renovo traz a restauração completa e nos dá essas oportunidades. Mas não é porque tudo vai bem, porque estamos falando de renovo. E muitas vezes o renovo é gerado na luta, no problema. Mas não são as lutas que denominam quem você é. É isso que nós devemos entender. Não são as lutas, não são os problemas, não são o momento de perder ou de ganhar. O que denomina quem eu e você somos é o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É isso que vai denominar quem somos. Se eu perdi, eu estou triste. Não falo com ninguém, não quero falar do amor de Deus com ninguém. Mas se eu ganhei, eu estou alegre e falo para todo mundo que Jesus me deu. Sabe aquele negócio? Se Deus me deu, Ele é bom. E se não me deu, Ele é ruim. Então, a relação do crente de hoje com Jesus está na questão de ganhar ou perder. E, na verdade, não é nem ganhar. Isso é uma frase da Dilma, né? Nem ganhar, nem perder. É Jesus Cristo. Nossa, estoca o vento. Nem ganhar, nem perder. É Jesus. Eu preciso entender isso. A minha relação de céu com o Senhor é simples. A minha relação com Jesus é simplesmente que um dia eu estarei na eternidade, independente ganhando ou perdendo, independente se nessa terra eu tive financeiramente ou não tive. Você e eu não podemos nos relacionar com as mãos de Deus, com o que Ele pode oferecer. Nós temos que relacionar com o Deus por inteiro, com o Senhor por inteiro. É o que Ele quer fazer em nossas vidas. É trazendo sobre nós a paz que transcende todo o entendimento. Mesmo na hora que o teu coração está tão turbulento, o meu coração, essa semana estava tão turbulenta, tão turbulenta. Eu entrei no carro e falei com a Esté, eu estou triste, triste, triste. E aí ela teve uma palavra de Alexandre. E aí? Eu falei, caraca, Esté. Ué, tudo bem, e aí? Vai ficar triste? Aí eu olhei para a cara dela, quase que falei, está repreendido, Alexandre. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus tem que estar acima de tudo isso. Agora, você pode até se entristecer. Você pode até chorar. O que não pode é duvidar desse Deus.
Podemos até chorar, podemos até nos entristecer. O que eu não posso é questionar e colocar o poder desse Deus em xeque-mate, porque Ele não fez do jeito que eu queria que Ele fizesse. E para terminar, o renovo traz restauração em nossas vidas. Isso eu já falei. O renovo é a esperança para quem está perdido. É a esperança para quem está perdido. Nas igrejas em que nós éramos do Nazareno, escreveu assim: Jesus é a esperança. Tinha escrito nas paredes: Jesus é a esperança. Bem, se há 50 anos atrás, se há 2000 anos atrás, se falava que Jesus era a esperança, a palavra de Deus diz que Ele não mudou. Ele continua sendo a esperança para corações aflitos, para corações em paz, para corações satisfeitos, para corações duvidosos. Ele continua sendo a esperança. Eu quero convidar você nessa noite a crer nesse renovo. Como você, eu hoje estava falando: Senhor, eu preciso desse renovo aí. Preciso de verdade. Porque eu estou bem cansado. E se renovo parte do pressuposto que vem do nada, eu falei: Senhor, então eu não preciso de nada para que o Senhor faça alguma coisa. Eu não preciso dar essa latinha para que Ele faça alguma coisa na minha vida. Eu não preciso nada, porque o que eu tinha que dar eu já dei, a minha vida a Ele. O que você tinha que dar, você já deu, a sua vida a Ele. Mas às vezes nos sentimos fragilizados, porque entregamos as nossas vidas com medo da entrega. Entregamos a nossa vida com medo da entrega. Será que eu entrego tudo? Ou entrego só um pouquinho? Será que eu entrego a ponto de confiar ou desconfiando? Será que eu entrego a ponto de me lançar ou só ponho só um pezinho e vejo o que eu faço? Hoje eu estava na rua e tinha um cara lavando uma fachada de vidro grande de um prédio e como é que fica na frente do prédio assim, que fica o pessoal sair da chuva? Todo não, marquise. É marquise, chama aqui? Uma marquise de vidro. Uma marquise de vidro. E o cara em cima do vidro da marquise. Aí eu falei: esse cara é doido. Porque esse vidro quebra. Além dele cair, vai cortar a perna dele. Aí eu fui andando. Vem. Eu fui para ver se ele estava pisando no vidro mesmo. Mas, claro que não. Ele estava à escada e o peso do corpo dele estava no degrau da escada. O outro pé estava só apoiando de levinho. Ele não estava nem forçando. Tá. Ou seja, às vezes nós entregamos a nossa vida a Jesus desse jeito. Colocamos o nosso pé de segurança num lugar. Você viu essa cena, Rafael? Era você que estava lá lavando? Colocamos nosso pé de segurança naquilo que julgamos ser seguro e só encostamos o pé. Falando: Jesus, eu estou com o pé aí, hein? Está vendo aí? Ó. Mas na verdade, a segurança está na outra perna. A entrega por inteiro é você deixar com que Ele faça tudo. É lançar os dois. É mergulhar por inteiro. E deixar que esse Jesus, que é Senhor sobre todas as coisas, possa cuidar de você e de mim. Que o renovo do Senhor venha sobre a tua vida. Que o renovo do Senhor venha sobre a tua casa. Que o renovo do Senhor venha sobre o teu coração. Fazendo novo, não remendando. Fazendo novo. Que nessa noite Ele te dê uma nova esperança. Ele te dê um novo conforto. Ele te dê novos sonhos. Nova visão. Não a visão remendada, uma nova visão.
em nome de Jesus. Você pode ficar de pé?